Muito bem, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Aqui atrás de mim vocês estão vendo a bandeira do todo-poderoso Corinthians, né? Símbolo do Corinthians é ali atrás, e na minha mesa aqui eu sempre carrego a bandeira da seleção brasileira. A bandeira da seleção não, a bandeira do Brasil, ordem e progresso. Essa bandeira aqui é a bandeira do meu país, ela representa o nosso país. Então eu sempre vou carregar comigo a bandeira do Brasil. Pode ter gente aí que não vai gostar do que porque a minha bandeira é verde e amarela, né? Pode ter gente que não vai gostar, mas não tô nem aí. Eu não tô fazendo nada para agradar aos outros. Eu tô fazendo por mim, porque eu gosto de estar aqui, né? Vamos lá. Quero falar. Por que eu tô falando dessa bandeira do Brasil? Por que eu estou falando do Brasil? Porque o Brasil jogou ontem pelas eliminatórias. Dois assuntos muito importantes que eu quero falar com vocês. Sobre essa vergonha da seleção brasileira ontem nas eliminatórias, perdendo para a Colômbia, lá na Colômbia. E também falar sobre qual nome que eu poderia usar, sobre esse fake news que estão lançando na mídia esportiva sobre a quitação da Neoquímica Arena. Vou falar sobre esses dois assuntos com vocês, tá? Primeiro eu quero falar dessa vergonha que foi o jogo de ontem da seleção brasileira. Antes... Obrigado a cada um de vocês que estão me seguindo, os novos seguidores aqui no meu canal. Meu canal está crescendo cada vez mais graças a você que sempre está aqui dando o seu like, deixando o seu joinha, me seguindo. Isso é muito importante para mim. O seu comentário também me faz crescer cada vez mais aqui na plataforma. Desde já o meu muito obrigado a você que já me segue e aqueles que vão me seguir também aqui no meu canal. Vamos lá. O Brasil perdeu ontem de virada para a Colômbia 2-1. Foi assim, eu não vou falar que foi um vexame total, porque o Brasil criou oportunidades no primeiro tempo, até de virar o primeiro tempo ganhando por 2 gols ou mais de diferença da Colômbia. Colômbia também atacou. A Colômbia no segundo tempo, o Brasil parecia o Corinthians, jogando futebol, esses jogos atrás do Corinthians. Primeiro tempo joga bem, o segundo o Corinthians é sempre massacrado pelo adversário. Foi assim com o Santos, foi assim com o América, né? Foi assim, o Corinthians ganhando até o último minuto contra o Internacional, né? Que mais? Outros jogos, me ajuda aí. Quantos jogos o Corinthians fez contra o Atlético Mineiro, agora recentemente, que o Corinthians faz um bom primeiro tempo e o segundo tempo é massacrado. Mesma coisa aconteceu com a seleção brasileira ontem, contra a Colômbia. O Brasil jogou, poderia ter ampliado, como eu já disse, o placar, não fez por incompetência dos seus atacantes, não fez porque é um time desentrosado, é um time sem nenhum entrosamento, e não vai a lugar nenhum com esse futebol. Quero dizer para você, torcedor da seleção brasileira, não se iludam com esse time do Brasil. Porque esse time do Brasil não vai a lugar nenhum, né? Infelizmente, o Diniz é um bom técnico de futebol, não é excelente. Para mim, o Diniz é um bom técnico de futebol, nada mais que isso, mas ele é técnico de futebol de time, não de seleção brasileira. Porque seleção brasileira, com a política que tem na CBF, nenhum técnico dá jeito. Vocês vão ver o trabalho que o Tite vai fazer dentro do Flamengo. Ele vai fazer um grande trabalho no Flamengo, porque ali ele tem as cartas na mão, ele faz o que ele bem entender. Na seleção não é o técnico que resolve. Quem resolve são os patrocinadores. São eles que bancam a seleção, são eles que convocam a seleção brasileira. E a CBF vendeu a seleção brasileira, acabou com a seleção brasileira. E o Brasil, enquanto existir essa politicagem na CBF, esses patrocinadores que mandam na seleção brasileira, o Brasil nunca mais vai ganhar uma Copa do Mundo. Primeiro, falta de matéria-prima. O Brasil não tem mais jogadores que honram essa bandeira. Não tem.
jogadores que dão a vida por essa bandeira, não tem. Acabou. Quem viu a Copa de 2002 para trás, viu. Quem não viu, não verá mais. Porque não temos jogadores para competir principalmente com os europeus. Principalmente com os europeus. O Brasil está numa decadência tão grande de futebol, de seleção, não de time, de seleção, que o Brasil não conseguiu ganhar da Venezuela jogando em casa. O Brasil não conseguiu vencer a Venezuela. O Brasil perdeu a segunda partida consecutiva numa eliminatórias. Nunca havia perdido 2 partidas consecutivas. E o Brasil fez essa façanha de perder 2 partidas seguidas. E agora? O Brasil sabe quem que o Brasil vai pegar no próximo jogo? Nada mais, nada menos que a Argentina, que perdeu também de 2-0 para o Uruguai, jogando em casa. Que foi um jogaço de bola, briga assim na bola. Até o Messi deu de louco lá. Mas vamos lá. Ou seja, o Brasil, enquanto tiver essa politicagem na CBF, não ganha mais. Não se iludam, torcedores da seleção brasileira. O Brasil hoje ocupa a 5ª posição da eliminatórias para a Copa do Mundo. Eu vou dizer para vocês que o Brasil não vai se classificar para a Copa do Mundo. É muito, assim, surreal, porque tem muitos times piores. Mas que o Brasil corre um sério risco de se classificar lá em 5º, em 4º lugar. Na repescagem acho que não vai chegar a tanto, mas que o Brasil não vai terminar as eliminatórias em primeiro. Também não adianta nada terminar em primeiro lugar e fazer vexame lá na Copa do Mundo, né? Não adianta nada. Mas com esses jogadores que não honram a camisa que vestem, não vai para lugar nenhum. É a mesma coisa do Corinthians. Faltava vergonha na cara dos jogadores, coisa que eles demonstraram contra o Grêmio e que a seleção brasileira não consegue mostrar. Nenhum jogador da seleção tem vergonha na cara de vestir essa camisa. Não honram a camisa da seleção brasileira. Pronto. Acabou de falar de seleção brasileira, eu quero falar do Corinthians, que a seleção deveria ter como exemplo o Corinthians, que teve vergonha na cara contra o Grêmio, jogando com um jogador a menos, um pênalti claro para o Corinthians. O Corinthians foi à luta, jogou com raça, colocou a faca entre os dentes e mostrou quem é o Corinthians. É assim que foi. Mas eu não quero falar do futebol do Corinthians, eu quero falar das eleições que vão acontecer agora no dia 25. Agora, dia 25 de novembro. Agora, lançaram hoje a mídia esportiva e principalmente Samir Carvalho, do Café do Setorista, um cara que eu respeito, sigo o canal dele, sempre vejo o canal dele para que eu possa ficar bem informado sobre o Corinthians, né? Ele é uma das fontes que eu tenho sobre futebol do Corinthians, porque eu assisto o canal dele, sigo ele no canal, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero, com todo o respeito que eu tenho ao Samir Carvalho, eu não acredito, mas não acreditei em nada daquilo que ele falou. Sobre o Corinthians lançou uma proposta à Caixa Econômica Federal de quitar a Neoquímica Arena. Vou ser bem sincero para vocês, eu posso estar redondamente enganado. Mas isso para mim foi a situação que lançou para poder vencer as eleições. Lançou essa proposta para poder vencer as eleições. Nada mais do que isso. Nada mais que isso. Vocês escutem o que eu estou falando para vocês. Lançaram isso para vencer as eleições. E os idiotas que estão lá, que votam, acabam votando na situação, nossa, porque eles vão quitar a arena. Não vai quitar. Não vai. Isso é golpe. Por que só agora, às vésperas das eleições, eles fazem isso? Isso é um golpe sujo. É um golpe sujo. Orquestrado pelo Duílio, pelo André Sanches e por esse candidato fatídico que eu não falo o nome dele da situação. Tudo isso para tentar derrubar o Augusto Melo, que está na frente das pesquisas e que vai vencer as eleições. Torcedor corintiano, não se iludam com isso. Acredito eu que o Samir Carvalho está redondamente enganado. Eu acho que usaram o Samir Carvalho para poder lançar, porque sabem da força que ele tem, a força que ele tem,
né? E ele deu a notícia, usaram o Samir para poder lançar essa notícia e iludir o torcedor corintiano. Agora eu falo para vocês, não acreditem. Sempre fiquem com um pé na frente e outro atrás com essa chapa Renovação e Transparência. Farão de tudo para poder vencer as eleições. Isso é um golpe sujo da Renovação e Transparência. Não acreditem, não vão quitar. Depois, se o candidato deles vence as eleições, esquece. Ele não vai fazer nada para quitar. Perguntaram para ele esses dias qual é a primeira atitude dele como presidente do Corinthians eleito. Sabe o que ele falou? Que ele vai encher a cara. Olha quem que está querendo dirigir o Corinthians. Nada quem bebe, nada... Eu bebo uma cervejinha no final de semana, adoro beber uma cerveja no final de semana. Principalmente nesse calor infernal que nós estamos vivendo ultimamente. Mas isso não é uma postura de um presidente. Eu quero encher a cara. Quero beber 1, 2, 8, 10 cervejas. Não é postura de um presidente falar uma coisa dessa. A primeira coisa, como presidente, ele falou que vai fazer isso. Enquanto isso, o outro candidato diz que vai trabalhar dia e noite pelo Corinthians. Essa é a diferença de um para o outro. Não caiam nessa de quitação da arena, porque isso é balela, é mentira. Escreve o que eu estou falando, depois vocês me cobram. Eu quero estar redondamente enganado, mas eu tenho certeza que eu não estou. Depois vocês me cobram.